Quando você pensa em primeira vez, o que vem na sua cabeça? O primeiro beijo, o primeiro emprego, a primeira namorada, a primeira mudança? E se eu te dissesse que seus pais, de um jeito ou de outro, também estão vivendo muitas coisas pela primeira vez? E é hoje que eu quero falar sobre isso, usando como parâmetro a música Pais e Filhos do Legião Urbana, que me fez pensar muito sobre essa relação que temos com os nossos pais. E bom, todo mundo imagina que os pais são como a base de quem já aprendeu sobre tudo, só que essa imagem ela é mentirosa, porque eles foram jovens uma vez, eles erraram, aprenderam e continuam aprendendo. Crescer não é um evento único na vida, é uma repetição de constantes primeiras vezes. E a canção que a gente usa, que no caso eu vou usar como referência, fala sobre dor, medo, tentativa de entender o outro, e é isso que eu quero falar sobre justamente hoje. Principalmente da parte que fala você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. E o primeiro ponto é que os pais eles são humanos em processo. Eles tiveram primeiras vezes que moldaram como lidam com a gente. Um abandono, expectativas, traumas, escolhas. Isso não desculpa erros, mas explica. Quando entendemos que os nossos pais também são produtos de primeiras vezes difíceis, fica mais fácil de tirar a raiva do automático e substituir por perguntas para fazer para eles. Por exemplo, como que isso aconteceu, o que eles aprenderam através dessa experiência, enfim. Chega um dia que os papéis não são tão mais simples. Os filhos cuidam, eles orientam, brigam por limites e isso é novo para ambos. É uma primeira vez para quem sempre foi o guia, que é no caso o pai, e ao mesmo tempo é uma primeira vez para quem cresceu sendo cuidado, no caso o filho, tentando aceitar que a criança virou um adulto e é uma aprendizagem emocional muito grande. E essa troca dói, ela confunde, e é justamente aí que a música que eu quero citar, que eu gosto particularmente, gosto muito, faz tanto sentido, porque ninguém nasce sabendo. E perdoar não é apagar algum ato, mas quando a música fala sobre a complexidade da relação, ela lembra ainda que a mágoa e o amor podem conviver. Perdoar pode ser um processo de entender limites, de colocar distância saudável, de aprender e conviver sem repetir padrões, e isso não é fraqueza, é inteligência emocional. E às vezes a gente precisa menos esquecer e mais compreender e seguir com aquilo, porque afinal de contas são os nossos pais, são a nossa família. Usar Pais e Filhos, a música como parâmetro, não é citar somente versos, é usar a intenção dela, o olhar para a dor, nomear o medo e tentar chegar a um lugar do diálogo. A música também nos lembra que não existe a simplicidade quando trata-se de família. Ela mostra que os erros têm histórias, que as histórias merecem ser escutadas até o final. Então, quando você discute com seu pai, com a sua mãe, tente ouvir a história por trás da reação. Isso muda tudo. Isso serve para mim e isso que me fez pensar bastante ouvindo essa música. E se quiser tentar transformar um conflito em diálogo, primeiro nomeie o que você sente, sem atacar. Eu me sinto assim. Depois pergunte sobre a vivência deles, tipo, como foi isso para você naquela época? Como que isso te ajudou? Terceiro ponto, coloque um limite amoroso, tipo, eu preciso que você pode me ajudar nisso? E não promete consertar também tudo, mas abrace o espaço. É assim que a gente quebra ciclos, com coragem de começar de novo, pela primeira vez. E bom, para fechar, os seus pais também estão vivendo pelas primeiras vezes. E isso torna ainda mais a relação complexa, dolorida, mas também humana. Se essa música que você também gosta, eu acredito já que você está vendo esse vídeo, te faz pensar ou te faz lembrar dos seus pais, use como uma lente e não como uma capa. Pergunte, escute, acolha, ame, mas sempre lembre que, no fim das contas, crescer é isso, é continuar tentando e continuando sempre com um pensamento positivo e, no fim das contas, eles são os nossos pais. E bom, se esse vídeo te fez pensar de alguma forma, te fez lembrar da música, foi só um comentário que eu quis fazer porque é uma música que me fez pensar bastante sobre isso e as nossas relações com os nossos pais. Eu dedico esse vídeo aos meus pais, que muito provavelmente estarão vendo esse vídeo, justamente sobre uma mensagem de uma música que eu quis compartilhar. E é isso. Vejo vocês até uma próxima. Abraço.